Olá! O educador popular Paulo Freire completaria 99 anos neste final de semana. Hoje, a Central do Brasil traz conteúdos que mostram um legado deste importante pensador brasileiro e quais os interesses de quem quer apagar as ideias de uma pedagogia para a autonomia. E na entrevista central, o psicanalista Christian Dunker aponta Bolsonaro como o grande mau exemplo que impulsionou as pessoas a saírem das ruas e a se aglomerarem em praias e bares em meio à pandemia de coronavírus. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha esses e outros assuntos a partir de agora. Central do Brasil. Perdendo o apoio do mercado e com risco de também perder parte do eleitorado de baixa renda, Bolsonaro se lançou de cabeça na prática populista de governo. O cientista político André Singer analisa a mudança nas estratégias de Bolsonaro que miram as eleições presidenciais de 2022. Embarque imediato. A primeira coisa a anotar é a mudança de linguagem do presidente Jair Bolsonaro. Ao dizer que ele vai dar cartão vermelho a quem, dentro da equipe dele, falar em corte de benefícios, ele está adotando agora um tipo de comunicação popular, que todo mundo compreende, que é uma comunicação ligada ao futebol, e que é muito direta e talvez efetiva. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer para a população de menor renda que ele não tirará recursos dela. Eu acho que isso corresponde a uma novidade dentro do governo Bolsonaro, que nunca se comportou desse modo. Eu acho até que é possível que ele esteja recebendo orientação no sentido de pesquisas, né? Porque, visivelmente, ele está preocupado já neste momento com a eleição de 2022 e todos nós sabemos que a eleição é um momento em que é preciso reunir uma maioria. Eu acho que nós estamos em face de uma virada dentro do governo Bolsonaro. O mundo alcançou os 30 milhões de infectados por coronavírus. E no Brasil, mais de 35 mil casos continuam surgindo a cada dia. Enquanto isso, a redução do auxílio emergencial pela metade e o aumento dos preços dos alimentos como efeitos da política de Bolsonaro impõem novas derrotas à população. A solidariedade dos movimentos populares continua sendo a saída para garantir a alimentação das famílias de baixa renda. Afonso Bezerra nos leva para conhecer algumas delas. Trilhos do Brasil. Os movimentos populares permanecem com as ações de solidariedade em apoio às famílias mais pobres, duramente afetadas pela pandemia. No Distrito Federal, campanha organizada por trabalhadores arrecada doações para funcionários dos Correios que tiveram salário cortado em meio às mobilizações da greve nacional da categoria. Coordenada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos, a ação está arrecadando cestas básicas e doações em dinheiro. O grupo interpreta o corte como retaliação política contra os grevistas. Eles lutam contra a redução de 70 dos 79 pontos do acordo coletivo da empresa. A campanha Vamos Precisar de Todo Mundo vem coordenando estas ações em quase todos os estados do Brasil, se transformando em mais de 3 toneladas de alimentos doados, 520 botijões de gás, mais de 220 mil refeições em marmitas, mais de 100 mil máscaras, além de álcool em gel, luvas e kits de higiene. Nas ações, também houve espaço para a formação de agentes populares de saúde, fortalecendo laços comunitários de combate à pandemia. A campanha foi criada pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo para abrigar e dar visibilidade às diversas ações solidárias desenvolvidas pelos movimentos populares. Kelly Mafor, da coordenação da campanha, reforça a mensagem de solidariedade neste contexto de crise. Precisamos reforçar a solidariedade porque a fome é uma realidade no nosso país. Também o corte no auxílio emergencial e a alta no preço dos alimentos que atinge os itens básicos
tão necessários para a mesa dos brasileiros e brasileiras. Por isso, vamos fortes, vamos firmes. A nossa solidariedade é popular. Foi em um dia 19 de setembro que nasceu Paulo Freire, o pernambucano que revolucionou a concepção da educação brasileira e impactou métodos pedagógicos internacionalmente. Freire tinha como princípio o respeito à vida e, por isso, lutou pela autonomia de todos os seres vivos. Vamos saber mais sobre o legado desse importante pensador brasileiro na reportagem de Flávia Quirino. Nacional. Paulo Freire completaria 99 anos no dia 19 de setembro. Com a importante contribuição para a educação, ganhou vários prêmios e títulos em todo o mundo. Seu legado para a educação vai além da concepção pedagógica, representa um projeto de sociedade. Para Luiz Bugarelli, da Escola Nacional Paulo Freire, uma das grandes contribuições do educador é questionar a neutralidade da educação. E é no processo educativo de diálogo entre educadores e educandos que se dá a possibilidade de se perceber quanto sujeito no mundo e capaz de transformá-lo a partir de uma ação coletiva. Em 2012, Paulo Freire foi declarado patrono da educação brasileira. Seu nome intitula diversos locais de educação popular. Daniela Estrela, do Centro de Educação Paulo Freire de Ceilândia, no Distrito Federal, fala sobre o legado de Freire. E a gente vê como as suas ideias, os seus princípios influenciaram, e revolucionaram também a forma da educação brasileira e no mundo inteiro. Mas a concepção de uma educação libertadora incomoda. Desde 2016, com a ascensão da direita no país, aumentaram os ataques a Paulo Freire. Para Ângela Antunes, do Instituto Paulo Freire, são ataques à democracia, aos direitos humanos, ao direito à educação. Se, por um lado, assistimos a esses ataques de pessoas que tentam desqualificá-lo como intelectual, como cientista que foi, como ser humano, como educador, por outro lado, com muita alegria, presenciamos, testemunhamos um movimento cada vez mais ampliado e mais crescente em defesa do legado de Paulo Freire. E se você quer conhecer mais quais ensinamentos Paulo Freire nos deixou, confira essa dica especial da escritora Isabela Camini. Parada Cultural. Entre 19 de setembro de 2020 a 19 de setembro de 2021, estaremos comemorando o centenário de Paulo Freire. Algumas obras deste educador são muito importantes para levarmos adiante o seu legado. Vou citar algumas. Pedagogia do oprimido, conscientização, educação e mudança, a educação na cidade, professora sim, tia não, cartas a Cristina, cartas a Guiné-Bissau, a sombra desta mangueira, pedagogia da autonomia e pedagogia da indignação. Os últimos finais de semana ficaram marcados por imagens de aglomeração em praias e bares pelo Brasil. O cansaço psíquico e emocional do isolamento social e o mau exemplo do líder do executivo, o presidente Bolsonaro, estão entre os elementos que impulsionaram esse comportamento coletivo que ignora as regras de distanciamento. Esta é a avaliação do psicanalista Christian Dunker, que conversou com Jonatas Campos na entrevista central de hoje. Vamos conferir. Entrevista Central. A entrevista central de hoje conversa com o Christian Dunker, psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP e autor de vários livros. Também tem um canal no YouTube chamado Falando Nisso. Professor, agradecemos sua participação aqui nessa entrevista central. Professor, eu gostaria de lhe perguntar, de uma forma mais genérica, claro, mas quais os impactos psicológicos mais graves dessa pandemia na população? Olha, o primeiro impacto é de nível traumático, porque a gente não esperava isso.
segundo diz respeito à elaboração do luto, com as perdas que vieram com a mudança de planos, pauperização, a perda de vidas. Terceiro impacto são as síndromes do espectro depressivo ansioso. Então, muitas pessoas com incremento de angústias, com irritabilidade, impulsividade, né? E o quarto elemento são agora os efeitos da reclusão a longo prazo, em que a gente teme sair em público, em que existe uma certa fobia social, um temor assim, nessa transição para o reingresso. Professor, sobre essa ótica do reingresso, houve uma estafa, né, das restrições da circulação. O senhor acha que as pessoas estão se liberando muito rapidamente? A gente viu essas imagens das praias lotadas no 7 de setembro. Que tipo de comportamento o senhor pode diagnosticar com isso? Olha, em parte isso decorre da extensão do negacionismo que já vinha em curso, e certas inferências narcísicas do tipo, comigo não acontece, com a minha família não vai acontecer, porque nós estamos assim protegidos, né? Mas num outro sentido, e isso decorre também do fato de que nós não somos indefinidamente elásticos na nossa capacidade de fazer sacrifícios e operar renúncias. Então, aquela pessoa que vai passando muito do ponto, eventualmente, quando ela faz esse gesto de alterar a sua relação com a quarentena, ela o faz de uma maneira muito imprudente, impensada, sem avaliar, vamos dizer assim, contingências de risco, né? É como se a gente não conseguisse passar de um raciocínio 0 ou 1, obedeço ou desobedeço, para o raciocínio de, olha, eu preciso ir com cuidado, preciso usar máscara, preciso fazer pactos de confiança com o outro. E isso toma mais tempo, isso toma mais trabalho no momento em que nós estamos exaustos do ponto de vista psíquico, né? Então aí a gente tem esse perigo, né, de sair da caverna assim como um monstro, simplesmente querendo assim a luz do sol, e a luz do sol pode nos cegar também, né? Professor, a gente fala dos impactos de quem estava de quarentena e agora está feliz por poder sair. O Brasil todo há uma flexibilização. Agora eu queria lhe perguntar, há impactos psicológicos negativos em quem sequer fez quarentena, quem teve que ficar na rua o tempo todo, seja trabalhando, seja inclusive no combate ao coronavírus? Acho que sim, acho que em São Paulo a gente viu uma série de pessoas que vivem na rua, e que se viram ainda mais desprivilegiadas de apoios, de pontos de referência, né? Se viram desorientadas mesmo. Há todo um preconceito social que recaiu contra quem andava de branco, associando isso, né, então, com a doença, com alguém que estava furando a quarentena, né? E também o desleixo social de base que a gente tem com a indiferença que a gente tem com muitas formas de vida, né? Que então agora se instrumentalizou na linha de que, bom, vamos voltar a deixar essas pessoas numa certa invisibilidade, porque, enfim, certas vidas parece que valem menos do que outras, né? Então a pandemia, ela aparentemente está tirando o melhor e o pior de cada um de nós. O senhor falou também, tem o negacionismo do governo ajudou com esse afrouxamento, digamos, descuidado de muitas pessoas aqui no Brasil. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso? O papel do presidente é muito importante nisso, em negar ou em fortalecer um comportamento socialmente responsável? Sim, as autoridades simbólicas, e aí a gente vai colocar os políticos, mas também as autoridades sanitárias, mas também as autoridades religiosas, né? Muitas delas agiram de forma completamente inconsequente, talvez premeditadamente, a gente não sabe, né, mas simplesmente dividindo a orientação sanitária, simplesmente instilando assim a dúvida, introduzindo a ideia de que não, isso é um assunto de debate, como tem controvérsia na ciência, a gente pode assim tomar isso como uma coisa relativa. Eu fico por aqui, mas você já sabe, se perdeu algum conteúdo da Central do Brasil, acesse o QR Code que aparece aí na sua tela. E aproveite para enviar as suas dicas culturais e sugestões pelo WhatsApp. Anota aí, DDD 11 93081 3336.
Se você for sair de casa, lembre-se de usar máscara e higienizar as mãos frequentemente. Um ótimo final de semana! Central do Brasil, a rede de comunicação dos